aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 149 das Backrooms, The Coconut Isles, ou as Ilhas do Coco. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, comunidades sustentadas, desprovido de entidades prejudiciais. O nível foi descoberto pela tribo Iroquois, que são dos The Lost Sun. Foi encontrado aproximadamente há 600 anos atrás. O nível 149 é um céu expansivo, cheio de ilhas de areia flutuantes com coqueiros. O nível é finito e se estende por mais de 400 km, em uma forma semelhante a uma bolha. O nível não tem ciclo de dia e noite, e está preso em um estado constante de tarde. O sol pode ser observado e está em um ponto fixo do céu. A temperatura média do nível é aproximadamente 32 graus Celsius. Chuvas e ventos moderados são bastante comuns no nível. Parece que o nível 149 tem uma gravidade fraca, já que a aceleração gravitacional do nível é aproximadamente 15% da Terra e da maioria dos níveis dos Backrooms, e pode ser comparada à da Lua. Os ventos fortes perto do fundo do nível evitam que as ilhas flutuantes caiam no abismo, ou seja, as ilhas flutuantes ficam em cima enquanto ventos fortes ficam abaixo delas. Isso faz com que elas se mantenham estáveis voando. As ilhas flutuantes de areia do nível variam muito em tamanho e forma. Algumas são tão largas quanto os 6 km. Algumas são tão estreitas quanto os 5 metros. Elas têm diferentes inclinações, posições e composições, e flutuam aleatoriamente pelo céu do nível com velocidades lentas. A estimativa é de que existem cerca de 2.000 ilhas nesse nível. As ilhas são compostas principalmente de areia, terra e rochas. Quase todas elas têm cerca de 1 a 200 coqueiros, crescendo no meio. As palmeiras são geralmente proporcionais à largura da ilha em que crescem, sendo aproximadamente tão alta quanto a metade da largura da ilha. As ilhas de areia do nível 149 não parecem ter um layout específico, mas na maioria dos casos, quanto mais próximas estiverem do centro, mais largas elas serão. A maioria das ilhas maiores tem um tipo de vegetação, como grama, arbustos e raramente flores tropicais. Por causa disso, eles também são habitados por diferentes insetos das frontiers, como grilos, formigas e baratas. O solo das ilhas é extraordinariamente nutritivo, sendo capaz de sustentar a vida do nível sem qualquer intervenção. Essas propriedades ajudam na presença de alimentos, como cocos e insetos, e juntamente com a chuva do nível, tornam essas comidas de fácil acesso. A barreira. A barreira é um trecho do nível 149 que é localizado próximo à borda do nível, que fica a aproximadamente 200 km do centro. É considerado o fim do nível em si, já que nenhuma outra ilha foi observada além desse ponto. Foi confirmado que isso acontece por causa das forças gravitacionais mais fortes nessa área, o que indica que as ilhas não podem ser suportadas apenas pelos ventos fortes. Então, se existiam ilhas nesse local, provavelmente elas caíram no Void. Essa área é considerada altamente instável. Os andarilhos relataram que ouviram barulhos altos e sentem uma sensação intensa de ansiedade ao se hospedar próximo à barreira. Essa área do nível é significativamente não documentada e muitos não a exploraram verdadeiramente. Mesmo que seja fisicamente impossível ir mais longe, o céu do nível é supostamente infinito. Entidades do nível 149. A entidade número 61, também conhecida como Coconut Snares ou a Armadilha do Coco, é o único tipo de entidade encontrada no nível. Atualmente, não se sabe quando e como exatamente foram descobertos, mas parecem que já são conhecidas pela colônia do nível desde a chegada deles ao nível. Eles fizeram desenhos em papéis das entidades que datam do século XV. A carne dessa entidade é considerada uma iguaria devido à sua raridade e também pelo fato de preferirem viver em palmeiras nas ilhas menores e mais distantes. Bom, eu achei esse texto extremamente raso. Tava esperando mais informações, mas felizmente essa entidade tem uma wiki própria. As armadilhas do coco são roedores frugívoros agressivos que se escondem em cascas de coco. Eles se alimentam principalmente dos cocos do nível 149, comendo a carne deles e bebendo a água de coco. Eles também ocasionalmente bebem a água da chuva. Dificilmente eles mostram seus corpos reais. Ao invés disso, eles passam a maior parte do tempo de suas vidas dentro da casca dos cocos, nas quais eles se escondem. Se você avistar um coco com um buraco, provavelmente tem um deles dentro. Eles fazem os buracos para poderem respirar, obviamente. Eles são agressivos e mordem andarilhos ao se aproximarem, causando uma ferida feia, porque eles têm dentes muito afiados. E o nome deles é a Armadilha do Coco, justamente porque eles se escondem dentro de cascas de coco e acabam surpreendendo alguém que vai pegar o coco. Colônias do nível 149, The Lost Sun, ou os Sóis Perdidos da Ilha do Coco. Uma tribo individual dos Lost Sun fez desse nível a sua casa, devido à falta de maneiras consistentes de sair do nível. Por eles habitarem o nível há tanto tempo, intensas pesquisas foram feitas sobre eles. Eles são o único assentamento conhecido do nível 149. Eles vivem na maior ilha desse nível. Os edifícios em que eles se abrigam incluem malocas do estilo Iroquois, casas na árvore, cabanas de coqueiro e uma casa única pública. Devido à falta de informações confiáveis e nenhuma conexão com o resto dos Backrooms, a população exata é desconhecida. A estimativa
é que tenha mais ou menos 40 a 100 habitantes. É uma das comunidades mais antigas de todos os Backrooms, instalado no nível 149 há aproximadamente 600 anos. Eles sempre estão armados com arcos feitos de cascas finas de coqueiro e lanças feitas do interior de palmeiras. Eles caçam regularmente a única entidade desse nível, as armadilhas do coco. Recolhem frutos de coco maduro e distribuem por toda a comunidade. Eles possuem um estilo de vida mais nômade e são amplamente estabelecidos aqui pela dificuldade de deixar o nível e pela disponibilidade de comida e água. Eles são neutros à maioria dos andarilhos, embora não aceitem membros novos, a menos que o andarilho mostre vontade genuína de fazer parte deles. Na maioria dos casos, essa comunidade oferece moradia aos recém-chegados. Não foi dito se eles falam a nossa língua, mas provavelmente não, já que chegaram aqui há 600 anos atrás, e desde aquela época eles já não falavam português brasileiro, e nem inglês provavelmente. E mesmo se fosse o caso, já passaram 600 anos, eles devem falar uma língua bem diferente do que a língua que eles chegaram aqui. E as informações que vimos no nível 46 mostram que os Deloche falam outra língua. Esses devem falar também. Entradas para o nível 149. Atualmente existe apenas uma maneira conhecida de entrar no nível 149. Algumas partes do nível 46, que tem uma gravidade visivelmente mais baixa, progridem gradualmente à maior ilha do nível 149. Saídas do nível 149. Atualmente, apenas uma maneira conhecida de sair desse nível, indo fundo na barreira. Tem uma chance extremamente pequena de um no-clip ser realizado em você, fazendo você cair no nível 37 ou 140. É teorizado que é possível no-clipar para outros níveis também, mas esses dois foram os únicos que foram documentados até agora. Os andarilhos devem observar que esse caminho é altamente não confiável e difícil, pois cerca de 5 pessoas conseguiram sair do nível por esse método em cerca de 500 anos. Isso significa que a esmagadora maioria das pessoas nesse nível estão presas nele para o resto de suas vidas. Nesse vídeo foi citado o nível 46. Esse vídeo já foi feito aqui no canal, então caso você não tenha visto, dá uma olhada lá. Mas então é isso. Esse foi o nível 149 das Backrooms. E aí, você moraria aqui? Cara, eu não moraria pelo mesmo motivo do nível 29, porque sair é extremamente difícil. E eu não quero só comer rato e coco. Agora, vamos dar uma olhadinha nos comentários. Se você voltar nível, ele fica um shopping em bom estado de novo? Uma pergunta sobre o nível. Se por acaso você andasse muito, uma hora o shopping pararia de existir? Esses comentários foram feitos no vídeo do nível 33. Eles são meio opostos, por isso eu coloquei juntos. Um tá perguntando o que acontece se você for muito mais longe no nível, e o outro pergunta o que acontece se você volta no nível. Bom, o que sabemos confirmado é quanto mais longe você vai, mais o nível decai. E a decadência inclui aumento de alucinações, aumento de entidades e aumento da degradação. Chega a um ponto que as alucinações se tornam realidade até. Agora, tem vários exemplos de como a decadência aumenta. Ficou mais do que claro que parecia que quanto mais longe, mais o shopping ia se desgastando, como se fosse o efeito do tempo mesmo. Se você deixa um local abandonado tempo suficiente, ele vai quebrando, e com o passar dos anos sem manutenção, eles podem até deixar de existir, vira poeira. A natureza consome tudo. Então, bom, eu acredito fortemente que sim, o shopping deixa de existir e vira nada depois de muito tempo, depois de muita caminhada. É como se a natureza do nível tomasse o lugar e a construção do shopping não tivesse mais lá. A gente percebe que quanto mais longe você vai, mais a natureza consome, menos tem shopping. Então eu acredito que sim. Agora, o oposto. Se você ir voltando no nível, ele volta ao normal? Bom, a Wiki não tem informações diretas que confirmem e nem neguem isso, mas, indiretamente, podemos dizer que tem algo que confirme: as saídas do nível. Para entrar, você precisa entrar em um shopping no nível 11, ou subir escadas no nível 22. E para sair, você precisa voltar por essa porta, ou voltar por essas escadas, e você cairá no nível que você usou para entrar. Além disso, você também pode sair para o nível 45, por uma entrada de escritório. Percebe que tudo isso só é possível ser realizado se o shopping existe. No ponto em que tá tudo cheio de água, que o shopping já se cagou tudo, não tem como você encontrar a porta de entrada que você usou para entrar. Não tem como você encontrar as escadas que você usou para entrar. Não tem como você encontrar uma porta de escritório, porque não tem mais escritório, tá tudo cagado, tá tudo destruído já. Então, para você conseguir sair do nível, você vai ter que voltar tudo pro início, que você usou uma porta para entrar, ou as escadas, ou encontrar uma porta de escritório que exista, né? Muito longe, nem deve ter porta mais, deve ser só um monte de destroços, tá ligado? Então, tem a interpretação de que sim, voltando no nível, as coisas vão se reconstruindo. Essa é uma interpretação, mas outras pessoas também podem interpretar que não. Você voltando, o nível não vai se reconstruindo. Você voltando, ele permanece tudo cagado. Mas os locais onde você poderia sair se permanecem os mesmos. Se você andou muito pra frente, a porta que você usou pra entrar ou as escadas vão continuar no mesmo lugar. Ao voltar, mesmo que o ambiente esteja todo cagado, ali seriam os locais onde a porta estaria e as escadas também estariam. Então talvez esses locais ainda sejam os locais que você use
pra sair. E assim, andando você vai encontrar algumas portas de escritório. Talvez quando você for voltando, você também vai achar elas, mas elas vão estar super destruídas. Talvez seja uma questão de lembrar onde o local estava. O local no início podia ter uma porta de escritório, mas quando você voltar, o lugar pode ser só uma sala quebrada. E talvez entrando nela, você vá pro nível 45 de qualquer forma, entende o que eu quero dizer? Então, bom, não temos uma afirmação, mas a gente pode teorizar. Então aqui a gente pode chegar numa questão de o que é mais legal, o que torna a história mais interessante, já que a gente não tem nada que confirme exatamente, a gente só pode teorizar. Pra mim, o que seria mais interessante seria que o nível iria se reconstruir de novo. Eu acho legal essa ideia, de que conforme você vai indo muito longe, o nível vai ficando mais cagado, mas conforme você vai voltando, ele vai reconstruindo. Eu acho essa história legal. Eu não acho muito legal o nível permanecer tudo cagado pra sempre, até você sair do nível e entrar de novo. Mas meio que não é o que a minha opinião acha sobre a história que vai mudar o que realmente acontece nela. O criador dessa história foi outro. Muito obrigado a Amanda Caldas, Cauê Silva e Alecrim por assinarem membro de nível 0, Mundo Gamer por assinar o segundo mês de nível 0, Strawberry Milk por assinar membro de nível 4 e Ranking BR por fazer upgrade para nível 4. Muito obrigado pelo apoio. Lembrando que temos servidor no Discord e caso queira apoiar, temos o Seja Membro e o Valeu Demais ativados. Considere enviar uma quantia ou se tornar membro caso goste e queira apoiar o meu trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição, vídeos novos toda segunda e sexta. Quarta pode sair um vídeo extra. Mas então é isso. Até outro dia.